Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ezo Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e vamos falar um pouquinho do nosso Santos Futebol Clube, dessa partida de ontem, mais uma derrota do Peixe, né? Santos que não faz um campeonato brasileiro pífio, 5 derrotas, uma vitória e um empate. E o que eu quero dizer para vocês, galera, é o que nos resta é torcer. E aí eu vou para aquela palavra que os técnicos, os últimos técnicos do Santos que passaram e até o que está atualmente fala, né? E falou, né? Vamos jogo a jogo. O torcedor do Santos tem que ir jogo a jogo. Esse jogo a jogo quer dizer que é aquela semana sempre anterior é uma semana de angústia, de desespero, que conclui geralmente no jogo, né? O Santos ontem pedimos muitas alterações. O Kleber Xavier fez essas alterações. Não fez alteração do Schmidt, que também é um outro que não tem condições nenhuma de jogar no Santos Futebol Clube. O Luan Pérez, muito mal no jogo. Eu pedi a entrada do Luan Pérez, mas eu acredito também totalmente fora de ritmo. O Luan Pérez provavelmente está o quê? Um mês sem jogar, praticamente. Um mês, 2 meses sem jogar. Ontem falhou no gol. Teve um pênalti pro Grêmio que o juiz não deu. Naquela primeira jogada que ele tomou o cartão amarelo, foi forte a jogada, mas eu não daria cartão vermelho, porque eu vi que ele escorrega ali, né? Toma cartão amarelo, mas o lance seguinte foi pênalti. Eu acho que ele falha ali no primeiro gol, mas tem a questão do Kevson, né? Que entrou, a jogada foi em cima do Kevson, na esquerda do campo, e o Santos tomou um gol. O Luizão também estava muito mal posicionado. Outra questão que o Kleber Xavier colocou o Luizão, insistiu com o Luizão ali na direita. Eu fiz a transmissão do jogo ontem, e se vocês tiverem a curiosidade de dar uma olhada, aos 9 minutos do jogo, na primeira jogada do cara que fez o gol, que o Oliveira já tinha falado, né, aquela que o cara vai no fundo e cruza, eu falei, o Luizão não consegue acompanhar, ele não tem cacuete para jogar na lateral direita, não tem condições. Agora, também tem uma questão, né? Os laterais que o Santos direito tem na reserva, não dá. O JP Sherman entrou também muito mal. Não tem condições de jogar no Santos Futebol Clube o JP Sherman, que me enganou. Sinceramente, me enganou. Né? O Léo Godoy é outro que não tem condições nenhuma. E o Aderlan, provavelmente, isso a gente precisa ter informação. Provavelmente não deve ter jogado por causa de questão física, né? Tava à disposição, mas questão física. O Rincon fez uma bela partida ontem. O João Schmidt, como eu falei, muito mal novamente, disperso. Teve uma bola no segundo tempo que ele pegou a bola e pegou no pé do cara do Grêmio. O Grêmio também muito pobre, né? O Roleiser não foi tão bem ontem, mas o técnico tirou, parece também por cansaço também, né? O Soteldo ontem fez uma grande partida, relembrou o Soteldo de 2019, foi para cima, deu assistência. O Zé Ivaldo perdeu um gol no segundo tempo, que era só ele cabecear. O David Washington com mais mobilidade. Também no primeiro tempo teve uma bola de frente, era só ter chapado a bola e chutou para cima. Também não tão bem. Né? Então o Santos, o Tassiano correu bastante, correu bastante. O primeiro tempo do Santos foi bom. Eu achei que o Santos se impôs bastante contra o Grêmio com muita dificuldade, mas teve essa falha mais uma vez, mais uma falha do time do Santos, e o Santos perde e se afunda cada vez mais na zona de rebaixamento. E o futuro é nebuloso para o nosso Santos Futebol Clube, né? O torcedor está revoltado, a gente tenta buscar o culpado, tem alguns culpados, a gente sabe quem são eles. O presidente Marcelo Teixeira, com sua forma centralizadora de poder, prejudicando muito o clube. Essa forma que ele administra, essa forma que ele encara ser presidente dessa vez, não está dando certo. O que nos deixa mais triste, eu estava assistindo o programa, né,
eu assisto, porque como eu tô fazendo jornalismo, então a gente precisa assistir os programas, mesmo aqueles programas que a gente não gosta, né? E eu tava vendo na emissora do nosso presidente do Santos, é, alguns jornalistas ali relativizando, né, a derrota do Santos, né? Relativizando a administração do Marcelo Teixeira, né? O, ele foi na ESPN, falou que não tem culpa pelo rebaixamento. É que o rebaixamento ele vem faz tempo, né? Ele vinha faz tempo o rebaixamento de 23, né? Sempre aos trancos e barrancos. Poxa, se a gente lembrar que na final da Libertadores, a última que a gente tava contra o Palmeiras, o Santos não tava pagando salário, o presidente tava com impeachment, o outro depois foi preso. Então, assim, não é de agora. Tô falando de passado recente, imagina passados remotos, né? O futebol cada vez se profissionaliza mais, não aceita mais esses tipos de administração. Eu acredito também, o Marcelo Teixeira ele tentou, né, contratou vários jogadores, até de forma temerária, mas para dar uma resposta ao torcedor, vislumbrando o time ser competitivo para o ano. Não deu certo. O Santos bateu na porta de muita gente, teve muito não aí, né? Desde o começo do ano. Eu digo em relação a treinador. Nesse meio tempo veio o Neymar para dar um respiro pro clube. E aí a gente até consegue contratar alguns jogadores, mas se a gente for pensar friamente, foi um time montado meio às pressas, com muitos refugos que fala, né? O Santos tem muitos refugos, né? Jogadores que estavam em baixa nos seus clubes e o Santos contratou. O que dá para a gente entender o seguinte: o Santos disputaria esse tipo de campeonato, né? A grande questão foi a expectativa que foi dada pelo próprio presidente, né, Marcelo Teixeira, né? Ele dá essa expectativa pro torcedor lá atrás, dizendo que o time ia disputar Libertadores e tal, e aí o torcedor se agarrou nessa narrativa. Eu, particularmente, não acreditei nisso, dentro do realismo do jeito que o Santos foi montado. Eu sempre falei, tem que ir jogo a jogo, para ver se esse time vai engrenar. E não engrenou. O Kleber Xavier, eu vejo muita gente já querendo a saída do Kleber Xavier. Eu acho que ele tentou, né? Ele tentou fazer umas modificações no primeiro tempo aí, fez mudanças. Segundo tempo, o Escobar, por exemplo, ele fala na coletiva que estava medicado, não era dúvida até meio-dia, jogou e jogou pra caramba o Escobar, que é uma prova de que o jogador precisa ter raça, né? Como joga o Escobar. E, e, e por que que eu acho que o Kleber Xavier insiste, né, no jogador? Ele insiste porque ele sabe que os substitutos que estão ali não são substitutos à altura. E foi provado isso, que quando coloca o Kevson, o gol vai em cima do Kevson, entendeu? Então ele acho que ele insiste no Escobar, sabendo que o Escobar era a única solução que o Santos tinha ali. A prova foi essa. Ele tirou o Escobar porque não aguentava mais. Jogou medicado, jogou provavelmente com filtração, não sei dizer para vocês, mas disse que foi remedicado, né? O Rolenzer também saiu cansado. A parte física do Santos é o pior do campeonato, né? E o Santos, rapaziada, é jogo a jogo. É jogo a jogo e nos resta torcer, torcedor. Não adianta, nos resta torcer. A gente já protestou, a torcida já invadiu, já soltou bomba. A gente tá aí com a União dos Canais Livres aí fazendo essa campanha aí para ver se muda algo na diretoria do Santos. Eu acho que a questão da SAF, que era tão forte aí naquela época do Neymar ali, parece que já era. O pai do Neymar não se pronuncia mais, tá calado o pai do Neymar.
Me preocupa bastante, muita gente diz que vai renovar, eu tenho minhas dúvidas, eu não sei. Tomare que o Neymar renove. Não sei se ele vai correr esse risco, o Neymar, para a carreira dele, dessa eminência do rebaixamento. Eu vi um jornalista ontem afirmando, né, funcionário do presidente Marcelo Teixeira, por sinal, afirmando que o Santos não será rebaixado. Eu espero imensamente que ele esteja certo. Imensamente, porque já tá virando uma briguinha em prol do presidente. Eu acho que a gente tem que pensar no Santos Futebol Clube. Porque quando era o André Zoeira Garcia, que foi o pior presidente da história, batiam todos os dias, né? E a gente tem que ser justo também. Marcelo Teixeira faz uma péssima administração, não acertou, tá mal, tá muito mal, errou em algumas contratações. A gente está vendo a resposta aí, né? E tem que ser cobrado. Agora, é complicado, né? Tem que ser cobrado pelas pessoas que ele mesmo paga. Então, o que eu peço ao torcedor é para a gente ver canais e ver pessoas sem vínculo com o presidente Marcelo Teixeira. E eles estão no papel deles, tá? A gente não tá. Eu não tô criticando nada aqui, eu só tô fazendo uma reflexão do que eles pensam no emprego deles e no patrão deles. Nós que fazemos algum conteúdo que não temos rabo preso com ninguém, nós pensamos no Santos Futebol Clube. Apenas no Santos Futebol Clube. Acima de tudo. Acima de Marcelo, acima de Rueda, acima de Pérez, acima de qualquer presidente que passou no Santos Futebol Clube. Né? O Marcelo Teixeira também é santista, a gente não pode também ser hipócrita de dizer que ele não é santista, só que ele é um cara que se mostra despreparado para ser presidente do clube em tempos atuais. Foi um cara ganhador, ganhou vários títulos pelo Santos, mas hoje, infelizmente, ele não tem capacidade alguma de administrar o clube, principalmente aqueles que estão ao seu lado. Né? O futebol hoje requer profissionalismo, não adianta. E se o Santos não for para esse caminho, será difícil. Agora, nos resta torcer para que o Santos vença o Ceará, sem ser nessa segunda na outra. Já falaram que o jogo provavelmente não será no Pacaembu. Já mudaram de novo, né? Então, esses tipos de coisa no Santos que é complicado. Primeiro eles confirmam, depois não confirmam mais, e a gente fica no meio dessa bagunça toda. Quem sofre é o torcedor, que sangra. O torcedor do Santos sangra a todo momento, todos os dias, todos os segundos. E o que nos resta, galera, é torcer para que o Santos vença o Ceará e comece a respirar no Campeonato Brasileiro. Se não, se chegar até aí no começo do segundo turno, provavelmente será tarde. Lembrando que a pontuação do Santos, comparado com outros clubes nessa mesma rodada, é para rebaixado, tá? Estou falando de números. Pode reverter, tem tempo ainda, mas o caminho cada vez mais árduo. Tá bom, galera? Obrigadão aí. Peço para vocês se inscreverem no canal e dar o like. Tchau, galera.